assumir. Somo no reconhecimento público do esforço de construção que esse Senado vem fazendo, especificamente na sessão onerosa, um trabalho que começou na CCJ, composição com Cid Gomes, emendas. Hoje, na reunião de líderes, uma participação muito importante do senador Flávio Bolsonaro, acrescentando o ponto talvez que faltasse para um consenso entre Senado e Câmara, e valorizar essa sua característica de construtor de consensos, senador Davi Alcolumbre. Mas eu quero encontrar também o dia em que eu possa ter a voz, chegar à tribuna do Senado para reconhecer sua capacidade de conciliação, mas também a sua coragem de enfrentar as pautas onde a conciliação não é possível. E existem pautas onde a conciliação não é possível, é necessária a decisão. Não há como fugir disso. Uma delas é a questão das CPIs. As CPIs são direito da minoria. Perfeitos seus requisitos, não há como fugir da instalação. Já esgotamos as estratégias. Hoje, nós temos a sociedade brasileira apresentando, através do Change.org, motivado por um dos nossos ativistas, um participante do movimento Acredito, um cidadão comum, 4,5 milhões de assinaturas, impulsionando, pedindo por uma das CPIs de tantas que hoje repousam na sua mesa. Então eu louvo aqui a capacidade de entendimento, louvo a capacidade de realização. Esse Senado está avançando, e isso é importante, avançando na renda, avançando na possibilidade de reconstrução fiscal do país, estados e municípios, mas é preciso avançar também nas outras pautas. Então eu faço questão de deixar registrado que estou na expectativa de poder ter essa mesma oportunidade aqui de elogiar a sua coragem de assumir pautas, como por exemplo que teremos em breve da CPMI das fake news. Com a palavra, o senador Jaime Campos. Senhor presidente, Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu assinei o terceiro requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as cortes superiores desse país, a chamada CPI da Lava Toga. Assinei os 3 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. É importante que essa casa cumpra o seu papel de fiscalização. O que não pode ocorrer é o que está ocorrendo agora. Os 3 requerimentos tiveram o número de assinaturas constitucional, tiveram as 27 assinaturas, e a comissão não foi instalada nessa casa. E tudo fica por isso mesmo. Assinei os 3. Aliás, posso até pedir música agora no Fantástico. E o nome da música, sabe qual seria? Que país é esse? Que país é esse que na sua Constituição Federal, no seu artigo 58, parágrafo 3º, diz que com 1/3 dos membros da casa é instalada a comissão parlamentar de inquérito. 1/3 de 81, salvo se alguém me provar o contrário, 1/3 de 81 é 27. Se tem 27 assinaturas, tem que instalar a CPI. Por que não se instalar? Há fato determinado. Então é uma vergonha o que está ocorrendo, porque simplesmente vai se empurrando com a barriga algo que a Constituição diz claramente. Já se criou uma artimanha de dizer que não, vamos votar no plenário, que aí no plenário o que é 27 vira 41. Porque aí vira a maioria dos 81. Sendo que a Constituição fala em 1/3. Mas sequer a consulta ao plenário foi feita. Sequer isso foi votado. Então, não dá para aceitar isso. Há as 27 assinaturas, em 3 requerimentos. Assinei os 3 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga. E essa casa não instala essa CPI. Que medo é esse? Será que existe uma grande troca de favores, um grande acordão? Quem não deve, não teme. Que medo é esse? Então não tem explicação para não instalar essa comissão parlamentar de inquérito. A Constituição, no seu artigo 58, parágrafo 3º, ela diz que com a assinatura de 1/3 dos membros da Casa Legislativa é instalada a comissão parlamentar de inquérito. Tem as 27 assinaturas, então tem que instalar.
Por que as cortes superiores são intocáveis? Não podem ser investigadas? Então é preciso sim se instalar essa comissão parlamentar de inquérito. Assim como é preciso também que se coloque aqui para análise os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Analisar não é prejulgar, não. Analisar. Agora, não dá para ficar tudo engavetado. Já falei isso diversas vezes aqui nessa tribuna. É preciso sim analisar esses pedidos de impeachment. Assim como é importante que essa casa cumpra o seu papel legislativo e vote aqui as proposições que alteram a forma de escolha de ministro dos tribunais superiores desse país. Essa forma não é correta. O indicado fica devendo favor. Não é a melhor forma. Já falei e repito. Alguns falam assim, mas a Suprema Corte norte-americana é assim. A Suprema Corte norte-americana não é tribunal penal. É apenas um tribunal constitucional. Então nós temos sim que votar aqui as proposições que alteram a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Tem uma PEC minha, inclusive, e também acabar com a vitaliciedade desses cargos. Pela minha PEC vira mandato de 5 anos. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele, dona dele. Ela esquece que ela é apenas um representante da sociedade, ocupando uma função temporal de serviço a essa sociedade. Por isso é que eu, inclusive, protocolei nessa casa também aqui uma PEC que proíbe que parlamentares tenham mais do que uma única reeleição, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Então, só para encerrar, senhor presidente, há um requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Lava Toga, há as 27 assinaturas, a Constituição Federal ela é clara no seu artigo 58, parágrafo 3º, e essa comissão tem que ser instalada. Assinei os 3 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. Agora, espero que não precise de mais requerimentos, porque essa casa tem obrigação com a sociedade brasileira de cumprir o seu papel de fiscalização. Assim como espero que sejam analisados os pedidos de impeachment dos ministros do STF e que sejam votadas aqui as proposições. Se não passar, faz parte da democracia. Cada um tem direito a voto com a sua consciência. O que não pode é serem engavetadas como estão sendo. Espero também que sejam votadas aqui as proposições que alteram a forma de escolha de ministros dos tribunais superiores e que instituem tempo de mandato para acabar com a vitaliciedade, com essa coisa da pessoa ser indicada ministro, aí fica a vida inteira, aí fica ali trocando favores. Não é isso que melhor preserva o interesse público, não é isso que melhor preserva o interesse das pessoas de bem desse país. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. O senador Regufe, eu gostaria de pedir uma parte a Vossa Excelência, se o presidente permitir, senador Lazier, sim, rapidamente para me solidarizar com Vossa Excelência pelo seu corajoso pronunciamento. Graças a Deus, eu digo isso, graças a Deus, a CPI da Lava Toga caiu na boca do povo brasileiro. Cada vez mais está consolidado na sociedade esse pleito legítimo de investigação de um poder importante, que é o poder judiciário, e que, depois de tantos pedidos de CPI, eu acho que chegou a hora de se instalar. Amadureceu. E eu percebo que nós estamos, senador Regufe, vivendo um momento de definição. Já tivemos presidentes que receberam impeachment, já tivemos senadores cassados, deputados cassados, ou seja, o legislativo investigado, o poder executivo investigado. Isso é importante que continue. Agora, por que não o judiciário? Então, chegou a hora, não tem mais como adiar. Até para preservar a casa, que é importante para a democracia. O STF é uma instituição importantíssima
para a democracia, e por essa falta de análise, de pedidos de impeachment serem retirados da gaveta, dessa CPI não ser instalada ainda, está gerando uma sombra muito grande em toda a casa, enquanto a gente sabe que fatos determinados são somente sobre alguns ministros que precisam esclarecer alguns indícios encontrados, levantados nesses pedidos de CPI. Então, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, pela sua insistência que o senhor tem feito aqui desde o início dessa legislatura, por essa CPI dos tribunais superiores, que ficou batizado pelo povo brasileiro como CPI da Lava Toga, e que eu acredito que vai proporcionar que a verdade venha à tona, né? E a gente sabe que o Brasil está num processo inadiável, está num processo que não tem mais como voltar atrás, de limpeza, né, de todas as suas instituições. E isso é muito importante para a nossa nação, porque não adianta a gente fazer reforma de previdência, fazer reforma tributária, se a gente não atacar o câncer, o cerne da questão, porque tudo desemboca no Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos dessa investigação para que a casa continue forte e que seja mais acreditada pelo povo brasileiro. Muito obrigado, senador Regufe. Obrigado, senador Girão. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentos, senador Regufe, cumprimentos pelo conteúdo do seu discurso e pelo aparte do senador Girão, ambos em sintonia com os grandes anseios da sociedade brasileira. E, se possível, daqui a pouco mais eu também quero me pronunciar sobre esse mesmo tema. Por ordem de inscrição, anuncio com muita satisfação a palavra do senador Plínio Valério, do PSDB do Estado do Amazonas.